Olá, finalmente chegamos no parto da montanha. Agora vamos falar sobre o nascimento do Bitcoin. Quando a gente olha todos os aparatos tecnológicos que a gente viu até agora, o que aconteceu? O grande motivador e o grande catalisador, como a gente tinha falado antes, não foi a tecnologia, foi um evento político. 2008 foi o grande evento que nos trouxe o cinismo institucional, a queda no mercado financeiro americano pela enésima vez. Aconteceu e vai continuar acontecendo várias vezes, mas naquele ano foi sutilmente especial, porque você passou a desacreditar de uma maneira genérica em várias coisas. Então foi um momento correto, aonde todos os cypherpunks que se uniram até aquele momento falaram, vamos testar e vamos fazer isso acontecer. Então foi ligada a chave nesse aparato, a partir, obviamente, da publicação de um paper, e esse paper virou escritura sagrada, quase, né? A gente brinca que existe uma religião em relação a isso, e existem os interpretadores da religião. Então, quando a pessoa fala, olha, peer-to-peer, electronic cash, without going through a financial institution, esta palavrinha aqui é importante, né? Assinaturas digitais, etc, 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 etc. Isso basicamente é a Bíblia dos cypherpunks. Falam, agora nós literalmente conseguimos ter um evento catalisador que nos coloque em movimento. Essa questão de você entrar em movimento, literalmente no meio de uma crise institucional de grandes proporções, deu uma outra característica, deu uma característica psicológica para que as pessoas pudessem trabalhar uma posterioridade em relação à utilidade dessa coisa tecnológica toda que as pessoas estão fazendo. E por quê? Porque era muito difícil lidar com isso. Então, quando você olha para as explicações, isso aqui eu estou mostrando no paper propositadamente, não é uma coisa digerível para os seres humanos normais. Não tem telinha, não tem browser, não tem ícone no iPhone, por exemplo. Você tem coisas que inclusive são linguagens diferentes. Public key, né? Hash, signature, private key, assinar, verificar, double spend, uma série de conceitos aqui dentro que basicamente quer dizer o seguinte, eu quero tirar uma coisa de A e mandar para B, eu quero fazer uma transação. Isso não era o cotidiano das pessoas. E foi assim que o Bitcoin nasceu. Então a primeira fase do Bitcoin era uma fase absolutamente nerdista. Não existiam pessoas normais nisso aqui. E nós estamos falando de 2008, 2009, 2010, 2011. Esta primeira fase era uma fase absolutamente de pesquisadores e cientistas malucos, exatamente como o começo da era dos computadores pessoais lá nos anos 80. Nos anos 70, quando você queria ter um computador pessoal, você não ia num Best Buy, num Walmart ou numa loja e comprava. Você ia numa loja de eletrônicos, comprava as partes, pegava um ferro de solda, ia para a sua garagem e montava o computador. Quando você queria usar o Bitcoin, não é que você tivesse algum aparato como uma wallet que a gente tem hoje no celular. Você tinha que pegar um computador, instalar o software do Bitcoin e algumas vezes compilar esse software, né, que é uma linguagem também nossa de engenheiro, e aí sim você conectava o seu computador à rede de Bitcoins, ou seja, você precisava ser uma parte atuante da rede para ter algum Bitcoin e para trocar Bitcoin com as pessoas. Nada mais nerds do que isso. A outra coisa que acontecia é que quando isso aqui foi lançado, ele tinha um modelo de incentivo para este momento. Ou seja, para as pessoas que estão entrando aqui, nós vamos pagar FIIs de transações e nós vamos dar bitcoins para essas pessoas. Então qual era o barato daquela época? Eu vou ser remunerado. Ah, mas bitcoin vale o quê? Nada. Então por que você está fazendo todo esse esforço para ter isso? Porque é legal, é cool. Eu não estava no sistema nessa época, eu só comecei a trabalhar com isso lá para 2014, 2015. 2014 estudei, 2015 eu fui mexer com isso. Mas naquela época os meus amigos que já estavam nisso falavam, cara, é muito legal. E eu lembro que quando eu era menino pequeno lá na Bahia, eu troquei uma moto por um computador e todo mundo achava que eu era completamente maluco. E foi mais ou menos a sensação que eu tive quando os meus amigos me ligavam e diziam, olha, instalei um computador, ele está aqui minerando um tal de Bitcoin. Eu falei, como assim o computador está minerando? Ele tem uma perfuradora? Não, a gente está aqui gerando não sei o quê. Eram terminologias muito estranhas, até para mim, que estava nesse meio há muito tempo. E aí, qual é a grande
sacada. Item passivo, privacidade. Todo mundo que aderiu nesta época estava olhando assim, olha, eu tenho um modelo tradicional de ter uma parte confiável. O cara falou, não, eu vou ter uma identidade, eu vou ter as minhas transações, isso aqui vai para o mundo público e eu não tenho ninguém em quem confiar. E aí? Aí a pessoa falou, peraí, como é que isso funciona desse jeito, hein? Deixa eu ver. Quando a pessoa lê esta frasezinha aqui, o cara fala, entendeu? Você tem uma parte que é privada, que é sua, e você tem uma parte que é pública. Isto aqui deu a entender a todo mundo que a gente estaria revelando a verdade sobre o que acontecia na rede. É claro, e todos os outros fatores que a gente já combinou. Os fatores de você ter open source, de você, se quisesse baixar o código, compilar, instalar, o fato de você ter uma comunidade aberta que trocava e-mails o tempo todo sobre isso, o fato de você estar ali, e aí nós estamos falando de 2010, 2009, contribuindo com código, tinha gente que trabalhava, debugava, colocava coisas lá dentro, etc. E isso, para todo mundo que é engenheiro e para todo mundo que gosta de construir coisas, era um prato cheio. Tínhamos uma novidade, tínhamos um novo brinquedo na praça. Só que esse brinquedo ele tinha uma complexidade muito acima de tudo aquilo que a gente estava acostumado a viver na época da internet. A época da internet era a época onde você fazia coisas triviais, pegava um servidor, botava no ar, fazia ali uma página web, era uma coisa computacionalmente mais conhecida. Quando você começava a juntar, né, dentro da mesma aparato computacional, coisas como estatística, coisas como teoria dos jogos, e aí o cara fala assim, não, eu tenho aqui um problema que é o problema do apostador teimoso. O problema do apostador teimoso é um problema de teoria dos jogos. A pessoa falou, peraí, o que é isso aí? Eu, por um acaso, fui parar no mundo Bitcoin por causa da questão da teoria dos jogos. Eu falei, como é que esse cara usa isso? Tem a ver com a economia, tem a ver com o John Nash, tem a ver com aquilo que a gente via aqui no mundo de trading e etc. Isso começou a chamar a atenção de algumas pessoas sobre por que aquela coisa parava em pé. Por que aquilo não era só um joguinho de fliperama ou uma tentativa qualquer de você monetizar um espaço virtual, como todos os outros que já existiam. Naquela época ainda era incipiente, mas já existia o dinheiro de videogame e para os que não lembram, tinha uma coisa chamada Second Life, que era literalmente um ambiente virtual, onde você comprava terreno, tinha moedinha, teve gente que ganhou bastante dinheiro com aquilo. Então, essas coisas mais ligadas ao mundo econômico começaram a chamar a atenção de pessoas que não eram engenheiros de software, que não eram desse mundo nerd e tudo mais. E aí a coisa foi evoluindo, a coisa foi andando, e aí o que aconteceu? Como isso aqui era altamente embasado em vários outros trabalhos, em vários outros estudos, né? E aqui a gente sempre cita, quando o cara fala, olha, eu tenho aqui um paper de 1957, isso reflete que a pessoa não estava brincando, ela estava estudando ali há bastante tempo. Você fala, cara, o troço é sério, vamos entender onde isso vai. O que é que nós estamos falando? Se vocês quiserem memorizar uma única coisa, o Bitcoin é só uma rede mesmo de computadores voluntária, não tem dono. Só que apesar de ser voluntária, não ter dono e ser distribuída, ela é absolutamente confiável. E isso é mais surreal ainda, porque ela não tem barreiras de entrada, qualquer um entra. E com esses requisitos, que para qualquer cientista da computação seria o caos, ela conseguiu fazer uma contabilidade perfeita, global e contínua para toda e qualquer transação que transfira valores numéricos em uma escala arbitrária. O que é uma escala arbitrária? O Bitcoin, ele tem exatamente isso aqui de casas decimais. Ele tem 10 milhões de casas decimais. Então eu posso transferir 1 ou os 10 milhões. Um Bitcoin é isso aqui, ó. Ele tem 7 casas decimais para trás. Eu posso transferir o Bitcoin inteiro, eu posso transferir qualquer uma dessas frações. Isso nunca tinha sido feito antes desta forma. E até hoje, 10 anos depois, continua funcionando sem dar nenhum problema. Esta rede faz isso de uma maneira irrefutável para qualquer validador que queira se dispor a validar. E ela remunera esses validadores. Ela literalmente dá um payoff em relação a isso. Quando eu falo payoff, ela dá bitcoins.
quanto vale um Bitcoin? Ninguém sabia. Mas o fato de você ter lá uma remuneração em relação a isso passou a ser algo interessante, porque você poderia trocar Bitcoins por coisas. E essa primeira fase, Nerdiest, diria o seguinte, foi a primeira expressão onde a gente confiou em alguma coisa e a gente separou o que a gente chama de nefelibatas, né, uma palavrinha bonita e pomposa, mas quer dizer os sonhadores, o pessoal fica lá sonhando e não faz nada, com um cara que é não razoável e fala, por que não? Eu vou fazer uma coisa que ninguém fez antes, porque eu acho que o mundo do jeito que está não está funcionando. Aí a gente tem toda a confluência de 2008, tem toda a confluência do sistema financeiro, a questão do bailout dos bancos, né, a questão de, logo depois do bailout, que inclusive não só fez o Bitcoin, mas elegeu o Barack Obama, a gente vê que alguns diretores de bancos estavam recebendo aquele dinheiro e usando como bônus. Né, então, tudo aquilo que a gente estava comentando lá atrás, da questão da confiabilidade dos sistemas, foi um grande motivador de você apostar naquilo. Por que não? Se der certo, ninguém sabia direito o que ia acontecer, mas era uma coisa de nerd, era uma coisa dos engenheiros de estarem apostando por ali. E assim, esta primeira fase quer dizer que nós criamos uma cryptocurrency, criamos efetivamente um bicho que passou a existir. Naquela fase de 2008 até 2012, existia uma coisa que a gente brincava, que não sabia direito o que era, mas era uma cryptocurrency digital. Era uma coisa que servia, funcionava, nunca deu pau, a gente passou alguns sustos, etc. Mas aquilo literalmente foi visto como uma coin. E daí em diante, onde nós chegamos hoje? Nós chegamos em, isso aqui é descendo a serra daqui de São Paulo, o sujeito aceita Bitcoin para pagar a coxinha, empada e catuaba descendo a serra. Mais do que isso, foi criado um gigantesco ecossistema ao redor disso. Naquela fase Nerdiest, hoje, a gente criou todo um aparato de empresas que trabalham ao redor do Bitcoin, que a gente não sabe o tamanho disso. Né? Eu já ouvi falar números de 5 trilhões ano, já ouvi falar de 10 trilhões ano. 10 trilhões é um número muito grande, porque é o PIB americano, mas alguma coisa no meio disso aqui para lá, com certeza foi feita. Só de eventos, só de coisas que a gente vive dentro do contexto do Bitcoin, esse número não é difícil de ser atingido. E em relação ao que ele se propôs a fazer, 10 anos depois, inabalavelmente, a vida segue. Por que estamos falando disso num contexto de blockchain? Porque a essência do Bitcoin, o cerne dele é essa tecnologia. Lembra lá da contabilidade perfeita? Ela só é perfeita porque existe uma auditoria perfeita dessa contabilidade. E essa auditoria, mais do que todos os algoritmos matemáticos que foram colocados lá dentro, tem a ver com a tecnologia blockchain. O que aconteceu um pouco depois disso? A gente passou a ter um desenvolvimento dessa economia. Então isso aqui eu tirei num outro curso que eu fiz, isso aqui é 2017, né, abril de 2017, e a gente vê qual era o uso do Bitcoin como entidade. Né? A gente vê aqui os grandes servidores, coisas aqui no Brasil, coisas na Argentina, coisas lá na Austrália, mas muito concentrada aqui na Europa e nos Estados Unidos, e a gente tinha mais ou menos 7 mil servidores. Quando a gente começa a olhar tudo que aconteceu naquela época, a gente ouve o fenômeno de bolha. Isso aqui aconteceu, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. E a gente entendeu que o Bitcoin pegou. Pegou por uma coisa completamente diferente para a qual ele foi criado. E a gente vai falar isso um pouquinho depois nos próximos blocos, mas basicamente a questão da especulação financeira é a primeira prova de antifragilidade. Por quê? Você só coloca dinheiro, você só coloca valor em algo que você acredita que vai ser resiliente o suficiente para proteger aquele seu valor. E aí a gente chegou no ponto, esse gráfico eu tirei ontem à noite, de ter mais ou menos 10 mil servidores espalhados pelo mundo e já numa concentração muito maior. A gente vai falar disso nos próximos blocos, mas se a gente olhar aqui, por que existe essa concentração na China, Coreia, Austrália, por que já existe uma concentração grande aqui no Brasil também, a gente vai entender que a rede cresceu e a rede se consolidou. Mas por que ela se consolidou? Porque entre 2010, onde nós estamos, e a gente vai falar nos próximos blocos, esse negócio chegou a ter uma capitalização de mercado de 327 bilhões de dólares. Bilhões, gente, tá? O Bitcoin ele passou por várias fases, isso aqui é uma dessas fases, isso aqui de 2015 até hoje, até 2020,
18, mais ou menos, é uma segunda fase, e nós estamos nessa fase aqui. Mas, para um Bitcoin chegar a valer 19 ou 20 mil dólares, como ele já chegou a valer, em algumas exchanges, quer dizer que a tese foi validada. A tese do valor, a tese da resiliência, a tese da prova de balas, ela literalmente foi consolidada. E quando você olha para uma quantidade de dinheiro que foi colocada no mercado adjacente, que chegou a 850 bilhões de dólares, você fala, opa, peraí, o conceito blockchain, pelo menos em questões financeiras, explodiu. Ele avançou muito mais do que o que se esperava. E quando a gente olha mais ou menos onde isso aconteceu, isso tem alguns efeitos aqui em 2015, aqui em 2017, e essas fases que estão começando a derreter aqui em 2018, elas estão começando a fazer rebound para entrar em outras fases financeiras, ou estáveis, ou talvez ascendentes lá para 2020 e coisas do gênero. Isso aqui é muita teoria, muita elucubração, mas basicamente o que aconteceu aqui e aqui nos dá uma impressão muito grande de como um simples experimento social, punk, descompromissado, de um bando de nerd, deu certo. E deu muito certo. Quando a gente olha para isso, o que a gente entende? A gente entende que o comportamento econômico humano tem a ver com muito mais do que decisões racionais. Mas ele tem muito a ver com esse sentimento de confiança. E o sentimento de confiança dado pela transparência ou pela sobriedade dos elementos envolvidos dentro desse ecossistema nos garante que, psicologicamente, mesmo sem ter garantias formais, mesmo estando numa fase de transição, nós nos sentimos seguros. Por que estamos falando disso agora? Porque isso tem tudo a ver com o direito. Basicamente, a gente voltou à época lá do Hammurabi, onde um código consensuado cultural virou valor. O Bitcoin mais ou menos é isso. É um entendimento consensuado entre as pessoas que faziam parte e uso dele de que aquilo tinha um valor econômico. E em que pé chegamos depois disso? Hoje, que novamente foi ontem, de madrugada, estamos com o Bitcoin a 3 mil dólares, com 63 bilhões de market cap. O que mudou? Se a gente voltar ao gráfico anterior, nós vamos ver que a gente tinha um volume de 13 bilhões para um market cap de 300 bilhões. Quando a gente vem para aqui hoje, a gente tem um volume de 5 para 60. Essa proporção é muito maior. Então, apesar da gente ter tido uma queda aguda no valor de mercado, e aí nós que estamos no ecossistema atribuímos isso a literalmente especulação financeira, a gente passou o ano de 2018 inteiro tendo um volume de transações bastante significativo. Este volume de transações significa que apareceu um mercado. O que é esse mercado? Qual o tamanho desse mercado? Aonde vai dar esse mercado? Ninguém pode prever. Mas é basicamente a aposta que nós temos quando a gente sai lá em 2013, quando essa empresa começou a fazer esse gráfico, onde você tinha um Bitcoin com 94% de participação no mercado de cripto, e você volta hoje aonde ele tem 50%. Ou seja, metade do valor dito no mercado de cripto ainda é nesse ativo, nesse asset, nessa coisa estranha, nessa paixão desenfreada chamada Bitcoin. Como é que a gente lida com isso? A gente analisa por determinadas perspectivas. A nossa, de quem está no ecossistema, e agora eu me incluo nele bastante, estamos aqui. Nós estamos num problema de evolução e valor de mercado. Se eu esquecer a curva do valor de mercado e deletar tudo isso aqui, e apenas pensar no efeito ao longo do tempo, eu vou chegar lá na frente, como diz o Murra, que é o cara que fez esse gráfico, até um impacto de você ter, de alguma forma, um dinheiro global. Dentro do contexto do dinheiro global, o que a gente vê? A gente entende que a partir de uma determinada expectativa de premissas, a gente construiu uma história de desenvolvimento, uma história de busca por essa tecnologia, e a gente chegou a uma expressão de verdade. É possível, foi realmente possível fazer o Bitcoin virar uma realidade. Quando a gente passa por isso, é muito confuso. É uma coisa basicamente ensandecedora. A gente não consegue entender, mas basicamente isso é a natureza humana. E a partir daí,
a gente vai passar para a próxima fase do curso, entendendo as outras duas fases do Bitcoin e já linkando com as outras tecnologias de blockchain. Até já!